Se você trava toda vez que precisa saber o valor de um desconto ou calcular os juros de alguma coisa, preste atenção. Hoje eu vou te mostrar exatamente como calcular porcentagem de cabeça, sem precisar decorar fórmulas e sem nem usar o botão de porcentagem da calculadora. Fica comigo que em 4 minutos você nunca mais vai errar isso. O maior erro das pessoas é tentar calcular, por exemplo, 15% ou 20% logo de cara. O truque dos mestres da matemática básica é achar primeiro os 10%. E como você faz isso? É só andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Andar com a vírgula uma casa para a esquerda é a mesma coisa que dividir por 10. Se o número possui vírgula, fica fácil. Por exemplo, vamos calcular 10% de 12,5. Basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 10% de 12,5 é 1,25. Mas e se o número não tiver vírgula? Nesse caso, você vai considerar que a vírgula está do lado direito do número e deslocar ela para a esquerda. Por exemplo, vamos calcular 10% de 120. Considerando a vírgula aqui do lado direito, eu vou deslocar ela uma casa para a esquerda. E deslocando, temos o número 12. Os zeros que ficam à esquerda depois da vírgula, sem algarismos diferentes de zero depois deles, podem ser desconsiderados. Agora que você aprendeu como encontrar 10% de qualquer número, vamos para a regra de como calcular a porcentagem de cabeça. Vamos continuar com o 120. Se 10% de 120 é 12, quanto é 20%? Bom, 20% é a mesma coisa que 10% mais 10%. Se cada 10% equivale a 12, então 20% é 24. Ou seja, 20% é 2 vezes 12. 30% de 120 vai ser 3 vezes 10%. E se cada 10% equivale a 12, então 30% é igual a 12 vezes 3. Ou seja, 36. E essa lógica vai ser mantida em qualquer situação em que a porcentagem for um múltiplo de 10. E se eu quiser calcular 5% de 120, qual vai ser o valor? Bom, se 10% é igual a 12, 5% vai ser metade disso. 12 dividido por 2 é igual a 6. A partir dessa lógica, podemos calcular 15% de 120. 15% é igual a 10% mais 5%. Então, se 10% é 12 e 5% é 6, 15% é 12 mais 6. Ou seja, 18. Simples assim. E se eu quiser agora calcular 65% de 120? Primeiro eu vou calcular 60% de 120, e depois somar com 5% de 120. Se 10% de 120 é 12, então 60% é 6 vezes 12. Isso dá 72. Agora é só somar com 6, que equivale a 5%. 72 mais 6 é igual a 78. Logo, 65% de 120 é 78. Veja esse esquema visual. 10% é igual a 12. 20% é igual a 24. O dobro. 30% é igual a 36. O triplo. E assim por diante. 5% é igual a 6. A metade. Agora vamos para a vida real. Você vai comprar uma calça de R$ 150 e o vendedor diz: tem 15% de desconto no Pix. E agora? Simples. Você junta os blocos que acabamos de aprender. 10% de 150 é 15. 5% de 150 é 7,50. Metade de 15. Então 15% é 15 mais 7,50. Ou seja, R$ 22,50 de desconto. Viu como a matemática não é um bicho de 7 cabeças quando você entende a lógica? Se essa dica clareou a sua mente, se inscreve aqui no canal. Porque toda semana eu vou trazer macetes como esse para descomplicar a matemática para você. Um abraço e até o próximo vídeo.